Voltamos, agora novamente polêmica, não para não, viu? Agora a polêmica é do doutor Pedro mesmo. Foi aí uma frase que ele disse que é um equívoco monumental, esse combate ao tráfico de drogas, e defende que o assunto seja amplamente discutido. Isso é uma certeza. Por que um equívoco monumental, doutor Pedro? Exatamente isso, porque nós estamos, como eu falei, com mais de 600 mil pessoas presas, a maioria absoluta com o argumento do tráfico de drogas. O tráfico de drogas não operou, o número de homicídios no país não parou. Quer dizer, então essa equação não está batendo. É preciso ter coragem. E quando eu falo isso, eu penso, o doutor Pedro não é um policial, nunca pegou na arma, graças a Deus. Não preciso, eu acho que a arma tem que estar na mão dos profissionais de segurança pública, não tem nenhuma vocação para isso. Mas o ex-diretor-geral de uma das polícias mais conceituadas do mundo, da Escolta de Ar, e também da Interpol, ele deu uma entrevista quando anunciou sua aposentadoria, depois de longo serviço prestado à polícia inglesa em Interpol, dizendo que a política de droga mundial fracassou. Redondamente. Isso é um testemunho de um policial que dedicou toda a sua carreira a esse combate. É inútil o que nós estamos fazendo. Ou na linguagem mais direta para o telespectador entender, é a política de enxugar gelo. Nunca se prendeu tanto. Pode pegar as estatísticas da segurança pública de Alagoas, por exemplo. Nunca se apreendeu tanta droga. Nunca se prendeu tanta gente. Pergunto se há diminuição. Porque quando se fala de inteligência policial, é interessante, porque se pensa sempre no popular grampo das pessoas. Mas eu não conheço nenhuma operação da Polícia Federal que é tão eficaz no combate à corrupção para mapear a origem do abastecimento da droga no Brasil. Como eu falei, Alagoas não tem plantação da cocaína e, portanto, não deveria ter uma quantidade de crack tão grande sendo ofertada dentro até das escolas públicas e em particulares. De onde vem essa quantidade de droga? Cadê a inteligência policial? Vem por rodovia, vem por avião, vem por mar, para ir na fonte. Essa política é equivocada, que o exemplo claro, parece que nós estamos num lugar que tem uma torneira aberta, molhando evidentemente o chão todo, e a gente fica contratando pessoas para enxugar o chão. A gente contrata uma pessoa, não dá conta. Contrata 2, não dá conta. Contrata 3, não dá conta. 4, 5. E ninguém olha para cima e vê que a torneira está aberta e fecha a torneira. Não se fecha essa torneira. Então, o trabalho que tem na repressão da polícia, ele fica limitado. E o trabalho da prevenção, que é limitadíssimo, mas tem igrejas fazendo, tem algumas instituições que fazem trabalho com a juventude. Ele também fica difícil, porque está ali o educador tentando desesperadamente, com a sua vocação, às vezes sem apoio nenhum do Estado, quando eu falo Estado é o poder público, tentando manter aquele jovem longe da droga e a droga está ali de lado competindo. Aqui em Maceió eu conheço várias experiências. Tem um cidadão que foi ex-menino de rua, que tem um grupo de tambores, que ele fica lá num daqueles conjuntos onde tem uma grande concentração de malha de crimes, de homicídio, e ele fica lá pedindo vaquinha para consertar o couro do material da percussão, estava ameaçado de perder a casa que ele usa para ensaiar o menino, e ele está ali mantendo aqueles 15, 20, 30 minutos longe do tráfico, e o tráfico oferecendo a droga ali. Quer dizer, então, se não tem um fechamento da torneira, tanto repercute na repressão, porque você prende e tem um substituto, como repercute também na prevenção, porque a vulnerabilidade da juventude fica ali, porque o oferecimento é amplo, a oferta de droga é ampla. E me parece também que é a oferta de armas, porque continua aí, segundo as estatísticas da segurança pública, que é um setor que foi qualificado, é bom registrar, da segurança pública alagoana, o setor de estatística tem mostrado que 70%, 75% dos crimes são praticados com arma de fogo. Então há uma grande circulação de arma de fogo, que também não deve vir. Alagoas não tem fábrica de arma de fogo. De onde está vindo essa quantidade? Quem é que está abastecendo esse mercado de arma de fogo e droga? Então a inteligência, que é tão útil para descobrir a corrupção, que bom, que descobre essas quadrilhas que estão assumindo, usurpando dinheiro público de norte a sul do país, essa mesma inteligência deveria ser também destacada, já que é uma função constitucional da Polícia Federal, para descobrir, desbaratar essa grande quantidade de drogas aqui, né? O mercado de drogas é um mercado altamente lucrativo. Ele consegue superar um dos mercados mais lucrativos, que é o mercado de banco. O lucro da droga ele é superior ao lucro do banco. E se a gente olhar todo ano, os bancos brasileiros, por exemplo, os bancos privados, a gente vê que os lucros são astronômicos, mas os de droga ainda são mais. Quer dizer, então é preciso haver uma integração para que haja uma inteligência para dar tempo
de que o trabalho daqueles que estão isoladamente, já que o poder público não faz de prevenção, possa florescer e aqueles meninos saiam dessa situação de risco. Porque cada vez mais, por isso que também é inútil, voltando àquele tema da redução da idade penal, jovens têm entrado no mundo da droga cada vez mais cedo. Então é preciso ter um cuidado com a primeira infância. É preciso voltar os olhos para a primeira infância, para, na primeira infância, inocular nesse menino um antídoto para que eles não sejam capturados pelas malhas criminais que estão aí, por aí, oferecendo droga, arma e, às vezes, até, desgraçadamente, oferecendo até um sentido para a vida desses jovens. Doutor Pedro, infelizmente o senhor tocou em vários assuntos, principalmente as questões de armas e de homicídios. Chama a atenção para a questão dos homicídios aqui em Alagoas, que infelizmente está em alta, doutor Pedro. Talvez ele bata esse ano, pelas estatísticas que a gente acompanha mensalmente, e com certeza esse ano vai ultrapassar o número de assassinatos do ano passado. A gente torce que não, mas está em alta. Feminicídio não, assassinato de mulheres. O ano passado foram registrados 89 casos, já estamos com 96. Esse final de semana mais uma foi assassinado. E o número de mortos entre confrontos com policiais também cresceu muito, como também o número dos policiais assassinados aí. Como é que a gente vê essa perspectiva? O Estado criou várias ações, são várias operações, mas a gente está vendo que não vem dando certo. Inclusive o Estado comemorou, eu achei particularmente que aquela comemoração que eles fizeram relativo aos números do ano passado, eu particularmente eu não teria feito, até porque, como a gente vê hoje, que esse número está em alta, ele está crescendo e o Estado ele está meio inerte. Como é que o senhor vê isso? Pois é, isso é o limite da política repressiva. Eu não sou contra a repressão da polícia. É preciso reprimir o crime, é óbvio. Mas precisa reprimir com inteligência, indo nas fontes da questão. Quer dizer, então, isso é um limite. Se você organiza melhor a repressão, evidentemente que a curto prazo, a curtíssimo prazo, há uma redução dos números. Isso já aconteceu na história de Alagoas. Se você parar de olhar ano a ano e for olhar a estatística de décadas, se você pegar os dos anos 90, onde esses dados começaram a ser gerados, aos anos atuais, nós vamos localizar em 98 também, Ricardo, uma diminuição do número de homicídios muito próxima à que foi conquistada nesses anos agora recentes. Em 98. Por que isso em 98? O que aconteceu em 98 aqui em Alagoas, na segurança pública? 20 anos atrás? O que tem acontecido? Aí a gente, estudando a história, a gente vai ver que naquele período houve o desbaratamento da chamada gangue fardada. E isso teve uma repercussão enorme nos homicídios. E aí houve uma diminuição e em seguida voltou a escalada íngreme que chegou a estratosféricas situações de que Alagoas foi o estado brasileiro que tinha o maior número de homicídios e Maceió a capital com o maior número de homicídios, inclusive do mundo. Já não é mais Maceió nem Alagoas. Mas está ali, Alagoas continua no terceiro lugar ali e com a tendência de alta. Isso mostra que, no que pesa o esforço da segurança pública, o prestígio que a segurança pública passou a ter no novo governo, o investimento que estava tendo, votar a chamar a gente, recompor parcialmente as polícias, a polícia militar, sobretudo, os aumentos que teve, etc. Eles todos têm um efeito, mas um efeito com data marcada. Com data marcada. Então, aquela sensação, a pressão, o que está acontecendo? A segurança pública tem um georreferenciamento das áreas, das malhas criminais, da Zona Hot, e aí elas vão observando. Aí cresceu no Vilares de Campreste, então vamos dar uma carga no Vilares, aí vai a Axfia para lá, vai o Bob, aí ali no Vilares de Campreste, naquele outro mês, ele diminui, mas aí estourou no Bom Parto. E as regiões, fatalmente, são as mesmas. Muda o ranking. Se vai ser o Village, se vai ser o Graciliano, se vai ser o Benedito Verde, o Complexo, ou vai ser a Orla Lagunar. A Orla Lagunar teve um período que cresceu muito. Aqui aí vai do Vergel ao Bom Parto. Quer dizer, tanto é assim, esse georreferenciamento, que, não sei se você sabe, Ricardo, 500 bairros no Brasil são responsáveis por 48% dos homicídios. 500 bairros. Dos 4 mil, mais um pouco, municípios existem no Brasil. Aqui em Maceió todo mundo sabe, né? Todo mundo que acompanha a crônica policial e a própria segurança pública tem a malha criminal muito bem definida. O que acontece é um rodízio, digamos assim, entre o bairro que tem. Então, quer dizer, essa política ela tem um limite. As forças policiais estão trabalhando já no limite. É preciso até registrar a dedicação e o esforço desses policiais, que estão no limite, uma carga pesada por resultado, por meta, e começa a se mostrar os limites da repressão por si. Porque e o trabalho da prevenção? E quem está atuando na primeira infância, para que esses meninos ainda, que essas crianças, tenham oportunidades que essas outras gerações não tiveram
de fazer os olhos brilharem, de se encantar com alguma coisa, com o estudo, com a educação, com atividades culturais. Tem regiões aqui em Maceió, falando da capital, para não falar do município, que não há nenhum equipamento de lazer para a juventude. Não há nenhum equipamento de lazer para a juventude. O cinema do bairro já se foram. Não há cinema no bairro. Tem bairros que não tem uma quadra, um campinho de futebol para a gente bater aquele famoso racha ou a pelada. Quer dizer, então isso vai criando uma situação. E quais são as áreas que também tem um maior número de homicídios? As áreas que são densamente populacionadas, tem muita gente concentrada naquelas áreas, a maioria onde são os negros, e não tem oferta de nenhum serviço público. A educação é precária, a saúde é precária, a cobertura do programa de saúde da família também é precária. Quer dizer, então, esses dados deveria o governo do Estado fazer uma reflexão profunda de que ao lado da política de repressão, que tem que ser mais qualificada, aperfeiçoada, de inteligência, deveria se agregar isso um esforço de prevenção gigante. Se fazer, deixando de lado a disputa política entre a Prefeitura de Maceió e o governo do Estado, deveria ter um pacto para nessas regiões, o poder público, a Prefeitura, o Estado e a União, dar um banho de poder público, dar um banho de Estado. Essas pessoas precisam de ter a presença do Estado, que a única presença do Estado que essas pessoas conhecem, eventualmente, é a presença policial, que não pode ficar lá de maneira permanente, porque faltaria efetivo. E às vezes ela só chega para justamente prender alguém ou fazer área de isolamento de um corpo. Porque o leite já está derramado, porque é impossível você botar uma polícia preventiva a quantidade em cada rua. Então é preciso ter esse trabalho. Então eu espero que esse número, esse sinal amarelo, e até vermelho, porque já passou do amarelo, que você observa que se permanecer, lamentavelmente, que ninguém fica feliz com isso, os dados serão maiores, que sirva para além de uma explicação, que é uma explicação que não explica muito. Qual é a explicação que tem sido dada? isso é uma guerra de facção. Sim, e daí? A guerra de facção. E qual é o remédio para isso? Esperar que eles se matem uns aos outros e aumentem o número qual é o trabalho preventivo? Quer dizer, então, e isso não pode ser responsabilidade. E Alagoas fatalmente criou o governo atual criou uma dicotomia terrível. Porque ele, ao criar a Secretaria de Prevenção à Violência, ele desobrigou a segurança pública de articular a política de prevenção. Porque não é mais. Se você olhar a competência legal da segurança pública do Estado, não compete mais a ela. Então ela se desobrigou de coordenar isso. Passou para a Secretaria de Prevenção, cujo foco da prevenção da violência lá é equivocado. Porque o centro, e quando eu falo centro, não é o discurso, olhe para o orçamento. Se você olhar o orçamento da Secretaria de Prevenção à Violência, vai ver que a maioria absoluta dos recursos são para comunidades terapêuticas, que aí deixa de ser uma política de prevenção. As pessoas já estão envolvidas. Já estão envolvidas com crime. Quer dizer, então não é uma política de prevenção. Você não está evitando as pessoas ali, na comunidade terapêutica já entrou o rapaz que já está envolvido com... Se quer fazer com que ele não volte. Não volte. Isso é viável. Mas não é prevenção. Quer dizer, então, qual é a outra política de prevenção que tem nos estados, nos territórios, na base, em comum com a Prefeitura de Maceió, com as prefeituras das cidades maiores, que é onde concentra também uma grande parte do crime? Não tem. Quer dizer, então, e o perigo pode acontecer, eu não quero ser o profeta da desgraça de ninguém, porque eu sou alagoano, sou de Maceió, mas pode acontecer o que aconteceu em 98, a gente tem que aprender com a história. Houve essa diminuição muito parecida, os percentuais são quase idênticos aos que os percentuais conquistados agora, e em seguida veio uma onda de crescimento, que está apontada agora em 2017, aí vem 2018, se nada for feito, a situação é essa. Então, é uma coisa tão preocupante que nós acabamos de participar em Brasília, a ONU está lançando uma campanha mundial no Brasil sobre vida de jovens negros, querendo sensibilizar para essa questão da prevenção. Enquanto a gente faz essa entrevista, se você não sabe, a entrevista deve demorar mais de meia hora, não é isso? Ou 30 minutos, um jovem negro já foi morto no Brasil. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. A gente não pode aceitar essas coisas como natural. Pedro, sobre redução, só uma ênfase aí, eu lembro que quando foi instalada a DH, Delegacia de Homicídios, e é o aparelho policial, mas foi quando eles instalaram, eram várias equipes trabalhando na DH, e o número de homicídios caiu, porque a população, quem estava envolvido com o crime, estava vendo resultados. Se matavam hoje, a delegacia já começava a investigar, e 2, 3 dias depois esse homicida estava preso. Então, por muitas vezes, a delegacia estava muito bem aparelhada, e isso ajudou também a reduzir. Né? Lógico que as ações sociais reduziriam muito mais. Mas aí depois houve a DH, houve desaparelhamento, tiraram o delegado, tiraram a gente. E a gente que acompanha, a gente viu que esse número, ele embicou, ele começou a subir de novo. Né? Então, quer dizer, mostra tudo que o senhor disse. E eu queria aqui realçar a importância da Delegacia do Homicídio. Na verdade, a Alagoas lá atrás, quando assumiu um compromisso com o tal do programa chamado Brasil Mais Seguros, tinha que ter criado, e não criou ainda, o Departamento de Homicídios. Porque a diferença? O que fizeram foi um arranjo
provisório, que é esses arranjos provisórios que o Estado faz e vai ficando. Um departamento de homicídio significaria que aqueles policiais lotados lá teriam gratificações de estrutura para isso. É o que quiseram, criar uma coordenação, os agentes que trabalham lá não têm nenhuma gratificação extra, por isso não há nenhuma motivação essencial, nenhuma estrutura para isso. Quer dizer, então é fundamental que se faça o que foi assinado lá atrás. Crie, como criou o Estado de Pernambuco, na época do Pacto pela Vida, um departamento de homicídio na estrutura da Polícia Civil, com os cargos, com as funções, porque eu tive várias vezes lá e sei da dedicação e da competência de muitos dos delegados que estão lá, daquela vontade de investigar, mas dos limites que ele tem em razão das equipes, dos estímulos. Quer dizer, então, muitos agentes que estão lá, escrivães, etc., estão lá pela vocação, porque não recebem nenhuma gratificação a mais. Quer dizer, então, o departamento de homicídio, de fato, ainda não foi criado, é fundamental que se crie isso, porque tem que buscar acabar com essa dicotomia, Ricardo. Ou previne ou recrime. Tem que ser feitas as duas coisas ao mesmo tempo. Se fizer uma coisa, se só fizer só a prevenção, não fizer a repressão, nós vamos ficar capenga, não vai ter o equilíbrio. Então, se fizer só a repressão e não tiver a prevenção, a segurança pública ela é composta dessas duas medidas. A segurança pública ela é um conceito eficaz de segurança pública, tem que unir a repressão e a prevenção da violência. Repressão, claro, inteligente, né? Quando eu falo em repressão inteligente, significa reduzir ao máximo o número de perdas humanas, de policiais e de cidadãos. Vamos aí mais um intervalo, voltamos aí com o último bloco e com certeza vem mais polêmica por aí. Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal.